A Bielorrússia é o mais recente país a aderir ao Conselho da Paz, a iniciativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a resolução de conflitos. Numa declaração no X, o Conselho da Paz afirmou que acolhe a Bielorrússia como membro fundador desta organização internacional em crescimento. Não é claro se Minsk pagou a taxa de $1.000 milhões para garantir a adesão permanente da Bielorrússia. O Ministério das Relações Externas da Bielorrússia já tinha revelado na semana passada que Minsk estava preparada para assumir um papel ativo na formação de uma nova arquitetura de segurança global e regional. Mais de 20 países concordaram em aderir ao Conselho da Paz de Donald Trump. A iniciativa expandiu-se além da sua função original de supervisionar o cessar-fogo em Gaza, para o que Trump descreve como uma mediação mais ampla de conflitos. Sanções da União Europeia foram impostas ao governo do presidente Alexander Lukashenko após a disputada eleição presidencial de 2020 e a violenta repressão a manifestantes e dissidentes. Outras medidas foram introduzidas depois de o país ter permitido que a Rússia usasse o seu território para lançar a invasão em grande escala da Ucrânia no início de 2022. A congressista americana Ilhan Omar foi interrompida durante um encontro com eleitores em Minneapolis na segunda-feira por um homem que borrifou com um líquido desconhecido. Omar, representante de Minnesota, não ficou ferida e o homem foi imediatamente detido. A reunião acabou por continuar por mais 25 minutos. O ataque ocorreu quando Omar pediu a abolição da Agência de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos e que a secretária norte-americana de Segurança Interna renunciasse o cargo ou que fosse formalmente acusada pela morte de 2 pessoas em Minnesota. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem criticado frequentemente a congressista e tem intensificado os ataques verbais contra a mesma nos últimos meses. Ao voltar a sua atenção para Minneapolis, Trump chamou Omar de lixo numa reunião em dezembro. Em 2019, Omar tornou-se a primeira somália-americana, a primeira americana nascida em África e uma das 2 primeiras mulheres muçulmanas americanas a servir no Congresso dos Estados Unidos. Vários caminhões carregados de ajuda humanitária entraram na faixa de Gaza pela passagem de Rafah, com o Egito, esta quarta-feira. Os caminhões seguiram depois para a passagem de Kerem Shalom, para inspeção por parte dos israelitas. Isto acontece depois do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ter dito que irá reabrir a passagem em ambas as direções após quase 2 anos de fecho. A abertura foi anunciada depois de Israel ter confirmado ter recebido os restos mortais do último refém israelita em Gaza. Um ponto de discórdia que manteve a fronteira fechada, apesar da trégua mediada pelos Estados Unidos estar em vigor. Netanyahu não disse quando a passagem de Rafah seria reaberta, mas afirmou que será limitada ao tráfego de pedestres e não pode ser usada para carga. Netanyahu anunciou que os palestinianos serão autorizados a entrar e sair do território sitiado. Para os residentes em Gaza, a passagem de Rafah é a única ligação com o mundo, única saída e entrada para a ajuda humanitária. A reabertura aumenta as esperanças de que dezenas de milhares de palestinianos que precisam de cuidados médicos possam finalmente recebê-los. Está finalmente controlado o incêndio na estância de esqui de Courchevel, em França, que obrigou à retirada de mais de 300 pessoas e ameaçou vários hotéis e residências. 131 bombeiros e 57 carros estiveram a combater o fogo no local. O incêndio começou no sótão do hotel de 5 estrelas Les Grandes Alpes, localizado no sopé das pistas de esqui esta terça-feira, mas continuou a lavrar durante o dia de quarta-feira, de acordo com as autoridades do Departamento da Saboia. 4 bombeiros ficaram feridos, sem gravidade, devido ao fumo, segundo as autoridades. Durante a noite, as chamas espalharam-se à residência vizinha. As chamas ameaçaram também o hotel Le Lana, de onde foram retirados todos os hóspedes. Os bombeiros tiveram dificuldades para apagar as chamas devido a problemas de acesso, como a estrutura do telhado, que teve de ser desmontada, e uma espessa camada de neve que cobre o telhado, segundo o comandante dos bombeiros. O município de Courchevel disponibilizou quartos para acomodar os deslocados.
presidente do Conselho Europeu, António Costa, saudou o pacto comercial entre a União Europeia e a Índia, descrevendo-o como uma grande oportunidade económica no mundo incerto, numa entrevista exclusiva à Euronews em Nova Delhi. They have a great value from the economic point of view, but perhaps more important is the message that the two largest democracies in the world are sending to the international community. Is that it's important, it's essential to provide predictability, to engage on cooperation instead of confrontation, and that reliable partners can work for good in the world. Questionado sobre se as recentes ameaças de Trump de uma guerra comercial sobre a Groenlândia tinham sido o catalisador final para selar o acordo com a Índia, Costa disse que num mundo imprevisível as empresas necessitam de previsibilidade. O acordo de comércio livre histórico entre a União Europeia e a Índia deverá reduzir as tarifas sobre uma vasta gama de produtos do bloco, desde vinhos a automóveis. Também deverá proporcionar um alívio tarifário às empresas indianas, particularmente em serviços e produtos farmacêuticos. O acordo será agora objeto de revisão jurídica. França vai substituir as plataformas norte-americanas Teams e Zoom por um meio desenvolvido internamente. A nova ferramenta de videoconferência francesa, chamada Visio e em testes há um ano, será usada em todos os departamentos governamentais até 2027. A medida faz parte da estratégia de Paris de deixar de usar fornecedores de software estrangeiros, especialmente os dos Estados Unidos, e recuperar o controlo sobre a infraestrutura digital crítica. O ministro francês da Função Pública e Reforma do Estado diz querer garantir a segurança e a confidencialidade das comunicações eletrónicas públicas. A mudança para a Visio, segundo o governo de França, poderá reduzir os custos de licenciamento e economizar até 1 milhão de euros por ano por cada 100 mil utilizadores. A Europa tem questionado cada vez mais a dependência da infraestrutura de tecnologia da informação dos Estados Unidos. Foi desta forma que ficou a roda gigante localizada na marginal da Figueira da Foz após a passagem da Depressão Christine. Cenário semelhante foi encontrado no complexo desportivo do areal urbano da cidade, seriamente fustigada pelos ventos da tempestade. A zona centro do país foi a mais afetada pelos ventos fortes da depressão, que chegaram perto dos 150 km por hora em algumas localidades. Leiria foi uma das regiões mais afetadas, tendo pelo menos 3 pessoas morrido no distrito devido ao mau tempo. Uma outra pessoa morreu em Vila Franca de Xira, na região da Grande Lisboa, após uma árvore ter caído sobre o veículo onde seguia. A estas vítimas mortais junta-se uma outra em Silos, uma mulher que estava desaparecida após cair ao rio Arade na terça-feira de manhã. O governo enviou condolências às famílias das vítimas, indicando em comunicado estar a acompanhar em permanência o impacto da tempestade em território nacional e reforçando que esta provocou danos significativos em várias partes do território. Desde a meia-noite e até às primeiras horas da manhã foram registadas milhares de ocorrências pela Proteção Civil. A depressão também provocou cortes de energia e de comunicações telefónicas. Uma onda de calor intenso tem assolado a Austrália nos últimos dias. Na terça-feira, as temperaturas chegaram perto dos 49 graus Celsius em certas zonas do estado de Vitória, longe da costa, estabelecendo um novo recorde. Não há registro de vítimas até ao momento, mas, de acordo com as autoridades, os incêndios florestais estão a devastar 3 localidades. A situação não é muito diferente na maior cidade de Vitória, Melbourne, localizada no litoral. 50 mil pessoas assistiram presencialmente aos Jogos do Open da Austrália na segunda-feira, mas no dia seguinte o número caiu para os 21 mil devido ao calor. Making sure sunscreen, hats, bottles of water, making sure staying hydrated, and there's lots of stations here to be able to bring your own bottle and stay hydrated. Os organizadores tiveram que adiar várias partidas devido às altas temperaturas. Na quarta-feira, a região registrou um ligeiro arrefecimento, mas a onda de calor continuará até ao final da semana. Uma exposição no Parlamento Europeu em Bruxelas destaca projetos turísticos de países da Europa com impactos positivos na natureza, na população local ou na economia. Ao longo da costa alemã do Mar do Norte,
Os turistas podem comprar um passaporte para colecionar carimbos em museus e locais naturais com códigos QR que fornecem informações sobre as consequências das mudanças climáticas na região. As receitas financiam o plantio de árvores. We try to protect our nature because that's the base of all the tourism in our region along the North Sea coast of Germany. So we need to protect it. And that's a way to involve all the tourists. And they protect the nature as well now. Na Grécia, sistemas adaptados construídos nas praias tornam o mar acessível a pessoas com mobilidade reduzida. Truck is the first product ever, the first solution that ever introduced to the world that gives the ability to those who are facing mobility issues to go to the sea without any help on their own. So they can stroll around the beach, they can swim, but the sea truck is the key point that gives them the access to the water without any help, without needing someone else to enjoy the seawater. Numa reserva natural protegida, na Sérvia, um queijo raro feito com leite de burra é vendido apenas no local para atrair turistas. Lots of people come and come to our reserve especially for the cheese and for the donkeys. So we try to reinvest those funds that we got from the tourism into the nature reserve, into the conservation of the nature. A Comissão Europeia deverá publicar este ano uma estratégia para o turismo. O objetivo é abordar a concentração excessiva de turistas, a escassez de mão de obra e reduzir a pegada ambiental do setor.